e vai ser usado por Ti, Pai. Usa a vida dele, ó Deus amado. O Senhor conhece as necessidades de nós, da Tua igreja. Usa, Pai, o Teu Filho nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 25, versículo 14 em diante, amém? Porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse-lhe: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não me espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto
e ranger de dentes. Difícil dar glória a Deus lendo um texto desse. Por que uma pessoa enterra talentos? Por que uma pessoa recebe de Deus talento, aptidão, dom, capacidade e não utiliza? Porque um servo de Deus enterra um privilégio que recebeu de Deus. Porque um talento dado por Deus é um privilégio. O Senhor chama os seus servos e para um dá 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. E esse Senhor saiu de viagem e aqueles servos saíram e foram trabalhar os talentos que recebeu. O que recebeu 5 trabalhou, multiplicou, ganhou outros 5. O que recebeu 2 trabalhou, granjeou outros 2. O que recebeu 1 enterrou o seu talento. Depois de algum tempo, aquele senhor volta e vai fazer uma prestação de contas. Ele chama os seus servos, o que recebeu 5, disse: o Senhor me deu 5, eu granjeei, outros 5 aqui estão. O que recebe 2 granjeia outros 2 talentos e disse ao Senhor: aqui está o resultado do que eu fiz. O que recebeu 1 disse ao Senhor: eu sabia que o Senhor é um homem severo, duro, e eu tive medo, cavei na terra e enterrei o talento que o Senhor me deu. Aqui está o talento que o Senhor me deu. E aquele senhor, ao mesmo tempo em que elogiou o que recebeu 5 e o que recebeu 2, por ter multiplicado os talentos, por ter se esforçado com os talentos, ele rechaça veementemente a atitude daquele que enterrou o talento. É de lamentar que esta parábola se repete na história de muitos crentes ainda hoje, nos dias atuais. Pessoas que Deus levanta, pessoas que Deus capacita, pessoas que Deus agracia com dons e talentos, e ao invés dessas pessoas exercitarem os dons e talentos que recebeu, de manifestarem os dons, de frutificarem no reino de Deus, preferem fazer como o servo dessa parábola fez: enterram o seu talento. É triste, mas a igreja de hoje, a igreja de Jesus, espraiada por toda a terra, está cheia de pessoas assim como este servo. Recebeu o talento da parte do Senhor, mas prefere enterrar o talento que receberam. Poderiam ser usados no reino de Deus, poderiam ser úteis, poderiam ser instrumento de Deus para tocar em outras vidas, poderiam estar fazendo mais do que estão fazendo, poderiam produzir mais do que estão produzindo, poderiam servir mais do que estão servindo. Pessoas que têm tudo para ser bênção no reino de Deus, bênção na casa de Deus, bênção na vida de outras pessoas, mas preferem enterrar o dom, preferem enterrar o privilégio que Deus deu a elas.
Quem sabe você que está aqui nesta noite, sabe que Deus te deu um talento, sabe que Deus te entregou algo valioso, precioso, em suas mãos, em sua vida. E por que Deus fez isso? Para você ser instrumento dEle, para você tocar em outras vidas, para você abençoar o reino de Deus, para você ser útil no projeto do reino de Deus aqui na terra. Mas até aqui enterrou o talento. Agora está igual o navio no estaleiro, parado, improdutivo, não frutifica. E por que não frutifica? Por que não produz? É porque não quer. Tem a maneira de fazer, tem a capacidade, tem a força para fazer, e sabe que tem tudo isso, mas sepulta o talento. Nesse novo ano, com a ajuda de Deus, você pode puxar esse talento, e Deus pode usar você de maneira sobrenatural. Nesse texto nós desenterramos duas verdades. Primeira verdade desse texto é que o Senhor entrega o talento e viaja, ele sai. O Senhor não está fiscalizando o trabalho do servo, não fica cobrando a atuação dos servos em relação aos talentos que deu. O que isso nos diz? Isso fala da liberdade do reino de Deus, a liberdade que Ele nos dá para agirmos no reino dEle. A parte dEle é nos dar os talentos, a nossa parte é trabalhar os talentos, é multiplicar os talentos, é nos esforçarmos com o privilégio que Deus nos deu. Deus não fica cobrando nada, porque o reino de Deus é o reino de liberdade, de voluntariedade, de disposição, e principalmente o reino de amor. Jesus nunca vai obrigar você a servi-lo, a amá-lo, a fazer qualquer coisa de maneira compulsória, de maneira obrigatória, impositiva. Deus nunca vai fazer isso, Jesus nunca vai fazer isso. Quando lemos Mateus 16, 24, ali Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, é se quiser. Provérbios 22, 26 diz: filho meu, dá-me o seu coração. Se o reino de Deus fosse um reino de obrigação, de imposição, Jesus não pediria nosso coração, Ele tomaria nosso coração à força. Deus quer que você sirva a Ele de maneira espontânea, pelo prazer de servir, por amor à obra dEle. Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria. Nem nós humanos queremos que as pessoas façam algo para nós, obrigadas, contrariadas. O Senhor dá talento e viaja, porque Ele quer que a gente sirva a Ele com liberdade, com alegria. Um Deus que morreu na cruz por nós, Ele é merecedor que a gente sirva a Ele da melhor maneira possível.
A segunda verdade aqui é que o mesmo Senhor que viajou, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, vai haver uma prestação de contas de tudo aquilo que Ele entregou em nossas mãos. E bendito seja o nome dEle, porque Ele vai voltar. Nós nessa terra somos peregrinos, nosso lar não é aqui. Nossa morada é no céu. E o Senhor vai voltar. Tem igreja, tem pregador por aí que não prega mais isso. Tem pregador dizendo que a volta de Jesus é um mito. Falaram isso num programa de televisão. Esse negócio de volta de Jesus é um mito. O outro pastor perguntou: pastor, na sua igreja não tem ceia? Ele disse: claro que tem. E o que o senhor diz na ceia? O senhor não lê lá que está escrito que é para fazer isso até que Jesus volte? Como é que é o mito? E nós estamos aqui ouvindo essa verdade que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Jesus vai voltar e pedir conta. E ninguém vai poder dizer: Senhor, eu não recebi nenhum talento. O Senhor veio pedir conta do talento, mas eu não recebi nenhum. O que recebeu mais recebeu 5, o que recebeu menos recebeu 1, todo mundo recebeu talento. Deus deu um talento para todo mundo. Nem todo mundo ganha 5 talentos, mas a grande maioria das pessoas recebe 1 talento. O restante recebe 1 talento. O que nós fazemos com aquilo que Deus nos deu? O hino 16 da harpa cristã diz: posso eu, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Jesus conta que alguns multiplicaram, se esforçaram em relação ao que receberam, mas um entregou seu talento, enterrou. E a pergunta é: por que enterramos o talento? Por que você recebeu tanto de Deus, inteligência, capacidade, disposição, força, habilidade para fazer algo, não usa isso no reino de Deus? Prefere sepultar o dom? Por que servos enterram os seus dons? Primeiro, porque despreza o que recebeu. Despreza porque recebeu só 1. O servo diz: olha, ele tem 1 que tem 5. Quer saber, eu vou enterrar essa mixaria que eu recebi. Eu quero te dizer, debaixo da unção de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, um talento na mão de Deus pode produzir grandes coisas. Pode produzir coisas admiráveis no reino de Deus, aqui na terra. Não menospreze o seu talento, não desvalorize o seu talento. Diga para Deus: Senhor, eu sei que alguns receberam 5, mas com esse que o Senhor me deu, eu vou te glorificar, eu vou te louvar. Isso que eu recebi é para a sua glória.
através desse talento, o seu nome será glorificado através da minha vida. Você pode achar o seu talento minúsculo, mas Deus não despreza as pequeninas coisas. Deus não despreza os pequenos começos, como Ele sugere em Zacarias 4:10. Um amigo meu de Goiânia me contou que uma irmã colocou uma banquinha na frente da igreja e ela vendia mousse de maracujá. E ela ficava o dia todo vendendo aquele mousse e convidando as pessoas para vir na igreja. Tinha um camarada que todo dia, depois do almoço, passava lá e comprava o mousse. Eu estou citando só um dos casos. E um dia ela disse para o cidadão: vem aqui na minha igreja, vem assistir um culto. Ele perguntou: o culto na sua igreja é tão saboroso como esse mousse? Ela disse: é bem melhor, é mais doce. O rapaz estava com a família toda destruída, casamento destruído. Ele foi para a igreja, foi assistir o culto com a família. E até hoje estão na igreja, a família toda curada, e curando outras famílias, levando outras famílias. Tem gente que tem o dom de cuidar de criança. Tem criança que gosta de graça da pessoa. Você chega perto da criança, ela para de chorar. Isso é um dom que precisa ser usado no departamento infantil, para abençoar crianças que às vezes ficam aflitas na escolinha, na salinha, longe dos pais, que estão sendo curados pela palavra durante o culto. Tem gente que tem o dom de cantar, mas só o chuveiro dele que sabe que ele tem esse dom. Tem gente que tem o dom do amor, o dom do cuidado. Tem gente agradável, de gentil presença, que cumprimenta a outra fica marcada por aquela presença tão agradável. Tem um homem que diz: eu gostaria de liderar um grupo de varões para oração na igreja, mas eu não sei pregar. Quem é que disse que você precisa saber pregar? Por que ficar enterrando o talento? Desenterra esse talento em nome de Jesus. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. O teu nome pode ficar marcado na história. Qual o talento que Deus te deu? E você está sepultando? Enterramos o talento quando nós não valorizamos aquilo que nós recebemos de Deus. É quando o servo acha que não tem espaço para ele usar o talento. Não tem espaço. Olha, eu te afirmo uma coisa no temor de Deus. Frequentar uma igreja, assistir culto, se limitar apenas a ser plateia é muito pouco. Para um Deus que entregou o seu Filho amado para nos salvar, é muito pouco. Tem igreja que gente simples faz salgadinho, vende na cantina. Com o que resulta daquilo, faz café de manhã na igreja, no sábado, no feriado. E convida a gente que não conhece Jesus, ela conhece, mas a pessoa não conhece Jesus, para ouvir uma mensagem de salvação. Existe espaço na igreja para cada um ser usado.
Tudo na igreja é para as demandas do reino. É para isso que a gente é servo. Quando o pastor Helder me conheceu, eu lavava muito banheiro. A igreja tinha sido uma pista de boliche. Aquele chão preto de chiclete. Minha vida está arrancando o chiclete do chão. Já coloquei muito lixo na rua, já lavei, já passei pano em muito salão de igreja. Serve para atender as demandas do reino. Você foi chamado para frutificar. Se não é frutífero, alguma coisa está errada, porque Jesus disse: eu vos chameis para que vades e deis frutos. A única hora que você se realiza na obra de Deus é quando você é útil. Aí você se sente parte do reino. A gente faz no reino de Deus por gratidão. Deus fez tanto por nós. Por que nós não podemos fazer coisas para o reino de Deus? Outra coisa, um servo enterra o talento quando ele tem uma visão errada de Deus. Veja o que o servo falou: eu enterrei porque o Senhor é mau. O Senhor é bravo, o Senhor é severo. O que tem a ver o Senhor com a negligência do servo? E o servo diz: o Senhor é impiedoso, o Senhor é implacável, é inflexível, é indelicado, o Senhor não tem compaixão. E o servo fala isso com dureza ao Senhor. Vê lá no verso 24, eu te conheço. Ele fala para o Senhor: eu sei quem você é. Você colhe onde você não planta, você ajunta onde você não espalha. Você pega o que é dos outros, você se aposta do que é seu. Você é grosseiro, você é severo. Eu fiquei com medo. Você me põe medo. A sua severidade é muito grande. O Senhor não ia aceitar uma falha minha, um erro meu. Tem gente que enterra o talento porque acha que Deus vai cobrar a perfeição dele. Por isso não quer nenhuma responsabilidade. Tem gente que não faz nada e usa como desculpa Jeremias 48:10. Lá está escrito: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas nós vivemos no tempo da graça. Nós servimos um Deus gracioso, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos recompensa pela menor coisa que nós fazemos. A gente faz a obra do Senhor baseada em Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier à tua mão, faz segundo as tuas forças. Eu posso não fazer o melhor, mas eu faço o melhor que eu posso. Tem gente que diz: não, pastor, olha, o senhor não sabe. Mas eu já sofri demais com liderança. Eu estou cansado. Eu já tive muita frustração, muita decepção. Agora eu pergunto: quem que te decepcionou foi Deus? Quem te feriu, quem foi injusto com você no reino de Deus, na obra de Deus, foi Jesus? Foi Deus? Você já pensou se Deus fosse desistir de você todas as vezes que você decepciona Deus? Toda vez que você afronta a palavra de Deus? Toda vez que você fere a majestade de Deus?
Você já pensou se Deus fosse desistir de você toda vez que você foi injusto com Ele? Quantas vezes você atribuiu a Deus coisas que não tem nada a ver com Ele? Olha, eu já ouvi pessoas dizer: eu preciso perdoar Deus. Deus não atendeu o caprichinho da criatura. Deus não fez o gostinho da criatura. Eu preciso perdoar Deus. A gente vê no homem que escondeu o talento a marca do falso servo. Ele não fez nada em termos de esforço. Ele não fez nada, ele não pensou em nada, não investiu em nada. Não era um verdadeiro crente. Era uma virgem sem lâmpada no óleo, era uma árvore sem frutos. Era uma vida sem misericórdia. Nenhum serviço prestado, não fez nada a não ser sepultar um precioso privilégio dado por Deus. Ouviu o evangelho e não respondeu ao evangelho que ouviu. Mas o Senhor vai voltar para avaliar o serviço prestado. O Senhor vai voltar para descobrir quem são os verdadeiros servidores. O Senhor vai voltar para separar bode de ovelha, joio do trigo, solo bom de solo ruim. As casas sem fundação não vão permanecer. A rede já foi puxada e o que está dentro dela vai ser separado. Isaías 40, versículo 10, está escrito: eis que o Senhor virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. A parábola dos talentos é uma história muito simples. Ela começa com leveza. É maravilhoso saber que Deus confia tanto em nós e nos dá tanta liberdade para usar o que Ele nos deu, de maneira que para a gente usar do jeito que a gente quiser. Deus não fica vigiando, dando ordens, colocando um pingo nos is. Ele deixa que nós tenhamos prazer em tomar a iniciativa e ter alegria de conseguir fazer. Ele nos dá liberdade e apoio, e Ele deseja que a gente seja bem-sucedido. Mas Ele vai voltar, e Ele vai vir como o forte. Ninguém poderá oferecer resistência a Ele. Não vai haver oração que mude a decisão que Ele tomar. Não vai haver. A parábola dos talentos termina com um ar sombrio, mostrando um retrato amargo da punição do servo mau, do servo que falhou. O que nós fazemos nessa vida importa. Nós fomos chamados para cuidar dos negócios de nosso Senhor. Jesus nos chamou para servir. Nós somos um exército. A única agência de Deus na terra que denuncia Satanás, que enfrenta Satanás, que derrota Satanás, no nome de Jesus, é a igreja, é você. Deus confia em você.
vão-se os dias. E o que nós estamos fazendo para o reino de Deus? É tempo da gente meditar nisso. Vamos nos colocar de pé, você que pode. Diante dessa palavra, o que você tem para dizer para Deus? Diante do que você ouviu, qual foi a disposição do seu coração? Que ideia te veio? Ou não veio nada? Inclina a sua cabeça. Senhor meu Deus, Deus grande, Deus maravilhoso, obrigado por tua bondade, por tua misericórdia. O Senhor não apaga o pavio que fumega, o Senhor não esmaga a cana quebrada. Obrigado, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. Queremos hoje, com a ajuda do Teu Santo Espírito, desenterrar nosso talento. Aquilo que o Senhor nos deu para o Seu louvor, para a Sua glória. Aquilo que através de nós, o Seu nome pode ser glorificado. Nos perdoa.